Bom dia, pessoal. Mais um dia na roça, graças ao meu bom pai. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para me expressar um pouquinho e também falar para você, né, que às vezes fala assim: "Ah, minha vida não é perfeita, é tantas dificuldades". São tantas dificuldades, né? Eu queria te dizer que não há vida perfeita. Não há cotidiano perfeito. Só Deus é perfeito. Mas em Deus nós podemos dar um sentido novo à nossa vida, né? Nas pequenas coisas, mesmo nas tribulações, nas dificuldades de cada dia, a gente pode dar sentido à nossa vida. Eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Eu não morava na roça. Tem um dos primeiros vídeos meu aí no canal que eu falo da minha experiência de morar na roça. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Nunca gostei de roça. Meu esposo sempre foi da roça, mas eu mesmo sempre morei na cidade. E eu detestava a roça, gente. Detestava. Meu esposo sempre me chamava para vir para a roça e eu tinha um pouquinho de dificuldades. Mas tudo mudou o ano passado. Desde 2021, eu descobri que eu tinha uma doença rara chamada síndrome, uns falam Sjögren, que essa doença ela atinge os olhos, atinge vários órgãos, né? Mas primeiro começa com a visão, com a saliva, e também pode atingir todas as articulações quando ela piora. Em 2021, mais ou menos em maio de 2021, eu fiquei 2 meses sem andar mesmo, literalmente, né? Meu esposo já estava aqui na roça, né? Ele ia e voltava todos os dias, né? Ia para a cidade e vinha para a roça no outro dia. E eu já tinha um probleminha também de coluna. Sempre tomava remédio para coluna, injeções, melhorava. Mas em 2021 eu tomei várias injeções para coluna e nada. E nisso o ortopedista me pediu vários exames e nesse exame é o FAM, que é para você saber se você tem doença autoimune. Meu cachorro está aqui, chorando, meu cachorrinho pequeno. E nesse exame específico eu descobri que eu tinha essa síndrome de Sjögren ou Sjögren. E meus olhos, eu percebia desde o tempo que eu fazia faculdade, né? Eu me graduei em Direito, não sou advogada, mas me graduei em Direito. Eu percebi que na faculdade, né? Que na faculdade eu estava tendo alguns problemas na hora de fazer prova. Porque eu começava a ler e de repente quando eu levantava a minha visão, os meus olhos estavam turvos, eu não conseguia enxergar direito. E comecei a sentir muita ardência nos olhos, muita secura. E 2021, quando eu descobri, né, logo eu fui no oftalmo também, porque o reumatologista me encaminhou para o oftalmo, e ele olhando, né, através daqueles aparelhos lá, né, todo mundo sabe, quem faz exame de vista sabe, ele analisando os meus olhos, viu que eu tinha uma ferida em cada olho, uma ferida interna, né, e é por conta da síndrome, porque eu já não tenho mais lágrimas, né, eu falo assim que feliz é quem pode chorar e derramar lágrimas copiosas, né. Hoje quem faz a vez das lágrimas, né, para mim é o colírio. Não posso ficar sem o colírio. Quando o tempo está mais seco, eu tenho que usar o colírio várias vezes durante o dia. Não é problema de visão, não é questão de grau, não é problema de grau, é problema de secura mesmo dos olhos. E eu canto também, né? Tenho alguns vídeos aí, algumas pessoas já viram eu cantando também. Canto na Santa Missa. E eu percebi também que depois de 2021 eu comecei a beber água com mais frequência. É porque a síndrome ela ataca também a saliva, né? As glândulas que produzem a saliva. Hoje eu não tenho saliva mais, nem sei o que é cuspir. Eu
falo feliz daquele que sabe o que é cuspir, né, gente? Porque hoje eu não sei mais o que é cuspir. Bebo muita água e comecei a sentir muitas dores em todas as minhas articulações e muita dificuldade para andar. Todas as minhas articulações elas incham bastante, tem dia que eu consigo andar, tem dia que não. E assim, e quando eu vim para a roça, foi uma mudança muito brusca, né, na minha vida. Mas antes de vir para cá, um mês eu vinha e voltava para a cidade. E quando eu vinha para a roça eu sentia muita leveza, né? O meu emocional, assim, ele se transformou depois que eu vim para a roça. Aí eu falei com meu esposo, quer saber de uma? Vamos para morar de vez na roça, né? Hoje eu não posso ficar muito tempo assim, mexendo com telas, né? Com computador, eu tenho notebook, tenho os momentos também dos meus estudos também. Só que hoje eu já não posso ficar muito tempo, né? Com os olhos na tela, né? Do celular ou do notebook por conta da visão. Porque ao mesmo tempo, se eu ficar muito tempo, né? Nas telas, né? Do celular, do notebook, a minha visão ela fica muito turva e depois eu tenho um pouquinho de dificuldade para enxergar. Igual eu falei, não é questão de grau, né? Porque o oftalmo até então ele não tinha achado diferença no grau, né? No meu grau, né? Tanto é que ele não passou óculos. Ele só me recomendou estar usando colírio. E eu uso colírio praticamente toda hora. No tempo seco pior. Graças a Deus agora está chovendo aqui na roça. Então o tempo fica melhor, não está muito seco. Mas... E a água tem que beber praticamente toda hora. Hoje, qualquer coisinha eu engasgo, dependendo do alimento que eu como. Se for muito seco, eu engasgo por conta dessa falta de saliva, né? Porque é a saliva que ajuda a umedecer os alimentos. Como eu não tenho saliva mais, então, dependendo, se eu estiver fora de casa, não é qualquer alimento que eu tomo sem líquido, porque eu engasgo. E outra coisa que eu percebi, né, na época, assim, que eu ainda não sabia que eu tinha essa síndrome, eu ficava rouca muito rápido, eu ficava uma semana rouca, não conseguia falar. A síndrome também pode causar, né, rouquidão. Na época meu cabelo começou a cair muito, muito, olha que eu tenho muito cabelo, muito mesmo, graças a Deus. Na época meu cabelo começou a cair demais, ressecando, o meu cabelo hoje não fica oleoso mais. Eu não tenho, assim, aquele suor, igual as pessoas têm suor, escorrendo suor, porque a síndrome ela atinge também as glândulas sudoríparas, né? Mas graças a Deus, Deus ele é muito bom, né, gente? Em todo tempo Deus é bom. Ela vai agradecer a Deus mesmo nas tribulações. Quem não tem dificuldade? Quem não tem tribulação na vida? Mas Deus ele nos dá força. E o importante é você manter a sua fé, a sua confiança em Deus. A gente está aqui na roça, mas sempre graças a Deus a gente vai à Santa Missa, pelo menos nos domingos, né? Porque às vezes na semana não dá. A gente tem moto e quando está chovendo não dá para ir. Mas graças a Deus estou ajudando também aqui perto da nossa comunidade, através da música, né? Cantando a Santa Missa. E a música, a arte, você pode ver aí, tem um vídeo, eu nem sabia que eu sabia, gente, trabalhar um pouco com arte, né? Com artesanato. Tem um vídeo também que eu falo que a gente mudou as telhas, é nesse vídeo, né? Que eu estou falando um pouquinho sobre decopagem, arte em telha de barro. Nós mudamos, né, as telhas aqui da roça, porque não tinha mais telha de barro e tinha muitas telhas estragadas. E eu aproveitei e usei algumas telhas de barro para fazer artesanato, veio aquela ideia, né? Não foi uma ideia minha, foi uma inspiração muito grande do Espírito Santo. Eu comecei a fazer um trabalho nas telhas e eu vejo assim que por emocional da gente, quem tem doença autoimune sabe, né? Como que a doença autoimune ela atinge também o seu emocional. E a vinda para a roça foi assim muito importante, né? Não é uma doença assim autoimune, é uma doença que não tem cura aos olhos da medicina. Tomo medicamento para diminuir um pouco as dores, porque eu sinto dores dia e noite.
é parecido com a fibromialgia, é da família, só que essa síndrome ela atinge vários órgãos, né? E assim, já atingiu vários órgãos meus. Inclusive, eu não consigo engravidar. Você pode perceber que nos meus vídeos eu mostro mais, né? O meu esposo, eu, os animais. Aos olhos da medicina eu não consigo engravidar. Mas se for da vontade de Deus, né? Quem sabe, né? Se for da vontade de nosso Senhor. Eu já coloquei minhas vidas na mão de Deus. Então, gente, é só agradecer a Deus. Mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade, louve e agradeça a Deus. Às vezes a gente acha assim, minha vida está ruim, eu estou passando por tribulação, mas tem tantas pessoas que estão passando por mais dificuldades do que nós. Então vamos olhar ao nosso redor, vamos olhar que a nossa vida, mesmo nas dificuldades, ela está boa. Eu não sei qual é a sua situação, mas louve e agradeça a Deus por tudo, né? E eu falo assim que Deus foi muito bom. Deus prepara tudo, gente. Aos poucos Deus foi me preparando. Olha a nossa rocinha lá no fundo. Deus vai nos preparando para tudo. E Deus me preparou para vir para a roça, porque há um tempo atrás eu não teria vindo não. Mas vamos continuar aí na luta, na graça de Deus. E nos esforçando, né, cada dia. E Deus abençoa o nosso trabalho, abençoa as nossas lutas. E Deus nos dá vitória a cada dia. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo. Mas que você seja muito feliz e muito abençoado.